o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que se cada pessoa que ficar insatisfeita com uma decisão do STF quiser mudar o funcionamento da Corte, a instituição não vai resistir. A fala do ministro foi feita durante um evento do Conselho Nacional de Justiça em Salvador. Se tem uma forma de não cumprir bem o próprio papel na vida é tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo, o que evidentemente é impossível. De modo que é preciso compreender a percepção crítica que muitas vezes a sociedade brasileira tem do Supremo. É porque nós estamos decidindo as questões que dividem a sociedade brasileira, porque a Constituição brasileira manda a gente decidir. Agora, se cada um que ficar contrariado com uma decisão do Supremo Tribunal Federal quiser mudar a sua estrutura e o seu funcionamento, não há institucionalidade que possa resistir. E aí, Consta, quero te ouvir em relação a essa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz que o STF não vai resistir se continuar a desrespeitar a Constituição Federal, né? Se cada ministro continuar a interpretar a legislação conforme lhes convém. Aí fica complicado mesmo para resistir à Suprema Corte no Brasil. Exato, Paulo. Veja, é óbvio que ele está certo na frase em si. Não cabe a uma Suprema Corte, a uma Corte Constitucional, se preocupar em agradar a todos. Aliás, nem deveria ser uma preocupação, né, o teste de popularidade em si. Eles deveriam simplesmente atender à Constituição. Agora, é mentira, mais uma, né, fake news, se eles fossem julgados com o critério objetivo, né, de mentira que eles andam criminalizando, estava todo mundo preso ali. Principalmente o presidente do STF, Barroso, que acha que Cesare Battisti é um inocente, assassino confesso, acha que João de Deus tem poder transcendente, é um condenado por abuso sexual e por aí vai. Mas veja, respeitar a Constituição é a missão nobre do STF, que eles não vêm cumprindo. Então é mentira quando ele diz que ele está desagradando alguns porque eles estão sendo instigados pela própria Constituição a decidir certas coisas que dividem a sociedade. Ele, inclusive, já confessou em várias outras ocasiões que o intuito dele, que a missão que ele enxerga para ele como ungido é empurrar a história na direção da justiça racial, da justiça social. São palavras do Barroso, não minhas. E não cabe em nenhum lugar na Constituição essa prerrogativa ao ministro do Supremo, empurrar a história. A Constituição não outorga nenhum tipo de poder a esses ministros para isso. E sim fazer valer as leis vigentes, que tem previsão para emenda constitucional, inclusive, se o Poder Legislativo assim quiser. Então, é verdade, a sociedade tem certas pautas que dividem a população brasileira e, não obstante, não da forma que ele dá a entender também, não é uma divisão meio a meio. Por exemplo, aborto, as pesquisas deixam muito claro, a imensa maioria da população brasileira é contra o aborto. Eles querem legislar, eles querem empurrar a história na direção que eles enxergam como progresso. Só que não é progresso e não é previsto na Constituição. É apenas ativismo criminoso. E aí, Piotr? O que você me diz dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso? Ainda ontem aqui no programa comentamos a fala de Gilmar Mendes, né, dizendo que os ministros do Supremo não são odiados pelos brasileiros, e aqui falamos que nas últimas, as mais recentes manifestações, eles estavam sempre na pauta com críticas, né, muito contundentes aí à atuação do Supremo. Paula, vou pegar a frase que você nos trouxe aqui. O Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, diz que se cada pessoa que ficar insatisfeita com uma decisão do STF quiser mudar o funcionamento da Corte, a instituição não vai resistir. Ninguém queria mudar o Supremo Tribunal Federal até a formação atual. Por que, então, a formação atual está gerando esse desejo? E não é mudar o STF, é conter excessos, ativismos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu preciso que antes do ministro Barroso, falei isso aqui dias atrás, vou insistir. Eu preciso que o Supremo Tribunal Federal respeite a Constituição. Eu preciso que o Supremo Tribunal Federal respeite o pacificado que está na legislação brasileira. Respeite a coisa julgada, respeite a ampla defesa, respeite o devido processo legal.
respeite o Congresso Nacional, respeite o Ministério Público, respeite a OAB. Todos eles estão reclamando do Supremo Tribunal Federal. É impossível, ministro, que só o Supremo esteja certo. Pensa no Supremo de hoje, pensa no Supremo de formações anteriores recentes. Veja a conduta equilibrada de ministros do Supremo Tribunal Federal, veja como o país se portava e veja como é o Supremo hoje e como o país está se portando. É natural que uma corte que tenha ficado completamente política tenha, sim, oposição da população, que não quer tirar ministro, colocar ministro, quer apenas que estes ministros, como disse Constantino há pouco agora aqui, simplesmente se atenham ao papel nobre deles, o mais nobre, que é de guardar a Constituição. Não guardam a Constituição, a vilipendiam, inclusive. Não é possível que este Supremo gere insatisfação no Congresso Nacional, nas duas casas, hein? Na OAB, que até outro dia estava silente, já não está mais. No cidadão, que está incomodado há muito tempo, porque simplesmente compara o STF de antes e o STF de agora. Que tenha problemas no Congresso Nacional, como eu fiz nas duas casas, e com medidas agora especialmente para tentando conter esse ativismo. E claro e evidente, eloquente desvio de função do Supremo ao não guardar a Constituição, ao afrontá-la no que ela tem de sagrado, que é o que está pacificado no entendimento pela leitura de ex-ministros do Supremo. Não veio do nada. Ou da decisão do congressista lá, do Constituinte, em 88, que também não veio do nada, veio da vontade popular. Então, ministro, vamos lá, né? Um pouco de boa vontade, vai fazer bem a corte e a sua presidência também. Espero que a senhora tenha. Augusto, quero trazer mais um trechinho aqui da fala do ministro Barroso. Ele diz o seguinte, aspas, é preciso compreender a percepção crítica que muitas vezes a sociedade brasileira tem do Supremo. É porque estamos decidindo as questões que dividem a sociedade brasileira, pois a Constituição nos manda decidir, fecha aspas, está aí um trecho. Onde é que a Constituição manda isso aí? Onde é que está essa determinação constitucional? Eles estão alterando, desrespeitando artigos da Constituição. Eles não respeitam a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, tomam decisões que cabem ao... legislam, né? Cabe ao legislativo, o nome indica. Eles interferem no executivo, mudou, é pior o que ele está fazendo uma interpretação branda do clima que existe no país. Não é que o pessoal fica contrariado, quer mudar o comportamento do Supremo. Gostaria de mudar muito a composição do Supremo. Começa por aí. Quando você nomeia ministros que não preenchem sequer os dois pré-requisitos constitucionais, que são pouco exigentes, é o mínimo, você deve ter alguma obra respeitada no campo jurídico e deve ter reputação ilibada. Pedem isso, nem isso é preenchido. A Constituição determina que o Supremo não se manifeste politicamente. Vai o cara, chama diz perder o mané para o bolsonarista, não amola, depois vai para uma festinha do Partido Comunista do Brasil, né? Também que tem como um dos seus puxadinhos a UNE. Nós derrotamos o Bolsonaro. Ele está dizendo essas coisas porque ele é cínico, porque ele vive numa realidade paralela, cercado por 8 seguranças. Eles não sabem mais o que foi o Supremo, eles não conseguem entender que é um poder igual aos outros, deve agir em harmonia com os demais poderes. Ele ignora os excessos do Supremo, cometidos e repetidos, reiterados. Agora, o Alexandre de Moraes continua aplicando punições, continua tomando decisões tresloucadas. Por quê? Porque ele já está em campanha para as eleições municipais. Precisa acabar isso aí. Num ano não eleitoral. Lá está ele aí proibindo o meio mundo de fazer isso e aquilo, ameaçando caçar um mandato desse, daquele. Eles não compreendem que eles estão agindo como se fossem ditadores, como se eles governassem o Brasil. Por quê?
eles se acham capazes de governar o Brasil. Porque eles formam um bando de sábios. Que sábios o quê? Não entendem nada do que estão discutindo. Eles são advogados. Advogados. Se um advogado não consegue cumprir a Constituição, né, ele entende do quê? Não, eles entendem de reservas indígenas que nunca visitaram. Né, eles entendem de tudo, assim, menos só não entendem de Constituição. E eles estão lá para preservá-la. Espalham a insegurança jurídica, se metem em tudo. Então eles não têm a menor humildade. Ele podia também usar um pouco mais, tem certos cacuetes verbais que me perturbam. Ele podia usar um pouco menos esse de modo que, né? De modo que, tal. Cada frase é de modo que e tal. Presta atenção nisso também, isso aí é chato. Principalmente quando a gente sabe que o sujeito está mentindo. De modo que, lá vem outra mentira. Né? Para explicar o de modo que anterior. Para com isso. Para com isso. Ele, você percebe, já que divulgaram o segredo dele, muda de tática. Descobriram que ele, quando vai falar, divide o assunto, cada assunto em 3 partes. É assim não, pode prestar atenção. E tum. Ele fala 3 coisas. Depois vem outra, em 3 partes. E encerra com uma gracinha. Já que descobriram o truque muda. Muda, pelo menos para que a plateia não se sinta tratada como um bando de bestas quadradas, porque besta quadrada é quem faz isso. O Silvio, até pegando um gancho no que disse o Augusto, né, eles se metem em tudo, e aqui repetindo a fala do ministro Barroso, que diz: estamos decidindo as questões que dividem a sociedade brasileira. Mas aí a gente tem temas como drogas, aborto, marco temporal, que muitos juristas entendem que é de competência do Legislativo, que são os representantes do povo. É aquilo, né, Paulo? A gente vive repetindo. Legislativo legisla, executivo executa e judiciário julga. Eles não conseguem nem interpretar direito essas 3 instituições, o que significa. Isso está muito claro na nossa Constituição. Artigo 44 é explícito. O papel do Legislativo cabe ao Congresso Nacional em formato bicameral, está muito claro. Artigo 49 também, se precisar avançar em relação à fiscalização, artigo 70, está tudo na carta, está tudo na nossa Constituição. Bastava os ministros segui-la, mas eles não seguem. Eles têm o seu próprio regimento interno para a maioria das questões, eles modificam as leis a bel prazer, inclusive num atropelo ao Legislativo. A lei é muito clara ao apontar que o debate público deve ser feito por representantes da sociedade. E quem são eles? Quem teve voto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm voto. Aliás, já que já que embarcaram dessa forma no debate público, pegaram gosto pela política, eles deveriam abandonar a toga e seguir para o Congresso Nacional. Deputado, senador, como quiser, arrisquem a sua popularidade nas urnas. O ministro Gilmar Mendes não disse isso, aliás, recentemente, que eles não são odiados. Arrisquem a popularidade nas urnas e enfrentem o debate público na tribuna, que é onde deve ser feito, no plenário da Câmara dos Deputados. Quem visita a Câmara, eu sempre repito essa frase, encontra boas-vindas, bem-vindo à casa do povo. Eles são os representantes do povo, os 513, e os 81 senadores também. Portanto, é ali aonde nascem as leis. Aliás, e aqui finalizo, foi ali que nasceu a Constituição, no Congresso, né? Augusto? Vou fazer uma proposta aqui. Eu convido, não é piada não, a gente está convidando isso, convido o ministro a comparecer a esse programa, e a gente promete o seguinte, com base no que eles declararam, os ministros, anteriormente, e só com isso a gente faz a discussão com eles. Todos estão agindo de modo diferente do que pregaram. Todos, sem parar. O Alexandre de Moraes está convidado a vir aqui e nós vamos fazer perguntas todas baseadas nos livros dele. O senhor disse isso aqui, ó. Quando você liberta
soltura. A soltura, o presidente da República concede o Indulto. O indulto. Indulto, isso. Ele diz, o indulto, seja ele graça, né, indulto coletivo, né, é atribuição do presidente da República, gostemos ou não. E prende o deputado que foi indultado, ou obteve a graça presidencial. Só com questões assim, nós desmoralizamos essa turma. Eles não conseguem dar uma entrevista admitindo que a gente faça perguntas com base no que eles disseram. Para que pelo menos eles digam, olha, eu mudei de ideia. Desculpa, mudei para pior, mas eu mudei de ideia, eu tenho esse direito, etc. E é tão pretensiosa essa frase do Barroso, em que diz, o Supremo está decidindo questões que dividem a sociedade. A democracia é tão sábia, e o Silvio fez menção ao Congresso bicameral que temos aqui no país. Veja só, são 513 deputados, que a cada 4 anos são renovados. Precisam passar por escrutínio popular. No Senado, a diferença do Senado é que ficam 8 anos, mas também a cada 8 anos aquele senador vai ter que passar por um novo escrutínio. Isso quer dizer o quê? Que a vontade popular tem a chance de se renovar ali, de mudar a opinião, que isso é, obviamente, lógica da democracia. Você não pode dar algo que o Congresso tem que discutir, filosoficamente, a 11 ministros que vão lá, podem chegar aos 35 anos e ficar até os 75, pode chegar aos 60. Não, essa gente não é renovada. O Congresso você troca. O Congresso você renova. Tenta trocar, o índice de renovação é alto. Não, exatamente. E você dá a quem? Ao governo do povo, né? A democracia, não é isso? Né? O governo do povo que vai lá e diz, não quero mais essa gente, renova em 50% ou em 60%. Você pode renovar 100% se você quiser, mas isso quem decide é o voto. Se a sociedade muda a percepção de um tema, seja aborto, seja questão de drogas, ela pode demandar o Congresso novamente. E vai demandar, mudando, obviamente, seus parlamentares. Não 11 ministros. 11 ministros não estão lá para legislar, para discutir assuntos que dividem a sociedade. Não, está longe disso, ministro. Mas está muito longe, né?